Aí pessoal, muito bom dia, graça e paz do Senhor. Estamos aqui para mais um dia. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você nessa manhã. Costumo entrar um pouquinho antes, hoje entrei 8h31, mas estamos aí. Muito bom dia os irmãos e irmãs. Espero que você tenha dormido bem essa noite. E vamos aguardar os irmãos e irmãs chegarem aí para a nossa live dessa manhã. Bom dia! Temos já algumas pessoas com a gente. Thelma, deixa eu ver aqui. A Zuíla já está com a gente. A Dulce. O Isaías está aí com a gente. A Neinha. A Alzenira. Graça e paz, gente. Deus abençoe cada um dos irmãos e irmãs. Estamos aí para mais um dia. Lídia, muito bom dia. Daniel, Célia, Dani, muito bom dia para vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês, cada uma de vocês. Ontem nós não pudemos fazer a live porque precisamos chamar logo cedo o SAMU aqui para minha casa. Minha mãe teve uma crise de hipoglicemia de novo. Na verdade, isso aconteceu bem cedo. Sônia, Lídia, Sofia, muito bom dia para vocês, né? Mas aí os paramédicos vieram aqui e foi diferente do que aconteceu há uns 15 dias atrás, porque ela não voltou normalmente, né? Isilda, muito bom dia. E a Sônia também está com a gente. Ela voltou, mas ficou meio grogue, né? Ficou assim. E aí os paramédicos acharam melhor levar ela para o hospital. E ela foi para o hospital, nós fomos com ela. E aí não foi possível fazer a live pela manhã. Agradeço os irmãos e irmãs que oraram. Os irmãos, espero que todos foram avisados, né? Pedi para minha cunhada avisar. Muito obrigado por suas orações. Ela ficou internada na UPA ontem. Pudemos visitá-la às 2 horas da tarde. Mas aí o médico nos explicou que ela teria que ser transferida porque o protocolo que se usa hoje é quando não consegue descartar Covid, o caminho é o hospital de campanha, né? Então, como ela estava com o pulmão muito cheio e havia suspeita de Covid, só suspeita, não tem nada confirmado ainda, ela já foi imediatamente... Meu celular está atrasado, né? Foi imediatamente para o hospital de campanha. E vai confirmar daqui 3 dias se é ou não Covid. E olhem por nós, o mais chato disso aí, gente, é que quando é hospital de campanha, quando é internação por Covid, não tem visita. E não permite acompanhante, não é possível ter acompanhante nenhum. A gente vai lá na frente do hospital, conversa com quem está lá, mas a gente não pode ver a pessoa, né? A gente não tem acesso à pessoa. Então isso é o mais ruim porque se trata de uma pessoa idosa que a gente quer estar perto, né? Eleni, muito bom dia. E meu pai está aqui, angustiado, né? Aí, querendo saber dela, querendo estar perto, pelo menos, né? Estar junto, e não pode. Especialmente ele não pode, né? Ele não pode nem ir lá no hospital. Marlene, muito bom dia.
Então nós estamos vivendo esse momento aí de luta, esse momento de dificuldade. Graças a Deus, porque Deus tem nos abençoado, Deus tem nos sustentado. Mais uma vez eu quero dizer aos irmãos que a minha esposa tem sido um esteio aqui, né? Ela tem sido realmente uma bênção aqui na minha vida, na vida da minha família, do meu pai, da minha mãe. Camila, muito bom dia. Eleni. E ela foi lá no hospital comigo, visitou, conversou com o médico, eu conversei também. Está cuidando do meu pai, então agradeço muito a Deus pela vida dela, viu? Não é qualquer hora que faz isso não, ela está realmente se desdobrando aí para poder cuidar bem. E é uma coisa assim boa, porque meu pai e minha mãe se sentem bem aqui, né? Às vezes o pai e a mãe podem não se sentir bem na casa do sogro, do genro, da nora, né? Isso tem umas coisas aí que às vezes acontece que a gente sabe como é que é. E minha esposa consegue fazer eles se sentirem bem, até mais do que eu. Então eu louvo a Deus por isso, viu? Uma alegria mesmo. Orem muito pela Nirleide, ela também anda cansada, mas eles têm cuidado. Ela, a Neuza, aí tem cuidado muito bem, a Neuza junto também. Então eu louvo a Deus por isso. Obrigado pelas orações dos irmãos, sustenta a gente, abençoa, né? Então estamos aí. Estamos caminhando, entendemos que são fases da vida que a gente tem que viver, né? Bom, vamos orar? Vamos ter um momento de oração? Vamos orar juntos aqui. Hoje nós vamos falar sobre Jesus diante do Sinédrio, né? Então quero convidar você a orar comigo. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome por essa manhã, mais esse dia que o Senhor nos deu. Agradecemos, ó Pai, pela vida, pela saúde, pelo dia que se abre diante de nós, e pedimos que o Senhor nos sustente, nos abençoe, nos fortaleça, para viver esse dia, para louvar o Teu nome nesse dia, para honrar o Senhor nesse dia, para servir ao Senhor, os irmãos. Ó Deus, eu peço pela minha mãe, que o Senhor possa estar com ela, onde ela estiver, que o Senhor possa confortar o seu coração, também o meu pai aqui. Ó Deus, e nós também queremos ter um coração confortado, tranquilo. Pedimos a Tua direção, toma nas Tuas mãos os médicos que estão cuidando da minha mãe, e nos abençoa, Senhor, com a Tua palavra nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcos 14, versos 53 ao 65. Chegou finalmente o dia, né? O dia que os escribas e fariseus queriam ter Jesus na sua mão, né? Ter Jesus diante deles e eles poderem tomar decisões a respeito da vida de Jesus. Então, Marcos 14, versos 53 até o 65, diz assim: E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achavam nada. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testemunhavam falsamente, dizendo: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você?
Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo. Você é o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu, eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse, por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a bater nele e a dizer-lhe, profetize! E os guardas davam-lhe bofetadas. Este é um momento em que Jesus está diante dos líderes religiosos de Israel, os representantes de Deus, na sua maior expressão, naquela sociedade judaica, e está sendo julgado. Foi preso, está sendo julgado. Eu quero, a partir desse momento, né, tão incoerente, tão contraditório, tirar algumas lições para nós, né? Pensar um pouquinho para a nossa vida. Em primeiro lugar, a gente está vendo aqui o que acontece, com o que é possível acontecer com a instituição religiosa. E é uma tristeza, né? Quando ela se torna só um elemento de status na sociedade. Dirce, Ângela, eu já falei, já estão aí com a gente. A Dirce chegou aí com a gente. Muito bom dia, Dirce. Quando a instituição se torna, na verdade, um dos poderes do mundo, a instituição religiosa, e as pessoas que a compõem estão preocupados em manter o seu status, manter os seus privilégios, manter sua condição, né? Isso é ruim demais. A religião, eu falo religião aí, gente, porque às vezes a gente pensa que a gente está fora disso, mas a gente não está, não. Nós somos uma instituição. A IBJU é uma igreja, é uma instituição, tem o CNPJ. E nós já nos tornamos uma instituição. A igreja de muito tempo não é mais um grupo de pessoas assim, vamos dizer, um grupo sem identidade social, no sentido oficial, né? Já há muito tempo a igreja é assim, e qualquer uma, né? Paulinho, muito bom dia. Qualquer uma. Então todos nós estamos sujeitos a isso aqui. Nós precisamos ler esse texto com muita reverência, com muito cuidado, né? Normalmente o que a gente faz aqui é a gente ficar do lado de Jesus e contra os judeus, né? Todo mundo faz isso, claro. Você vê o filme de Jesus, e você vê aquelas cenas de Jesus sendo maltratado, você toma as dores de Jesus. Isso aí é fácil, né? Diante de um filme, a gente sempre toma as dores daquela pessoa que está sofrendo. Mas o que nós faríamos realmente se nós estivéssemos lá, né? Cada um de nós. Isso é uma pergunta muito difícil de responder, mas nós temos que responder trazendo para o nosso tempo, né? Como é que a gente traduz isso para o nosso tempo? Quem somos nós diante de Jesus? Em primeiro lugar, é essa incoerência total do julgamento de Jesus. Aliás, devo dizer uma coisa aqui que é muito importante, tá? Maria Castilho, Maria Isaías, muito bom dia. Os evangelhos, gente, aqui de fato, ao contrário do filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, os evangelhos não enfatizam, preste bem atenção no que eu vou dizer, tá?
Os evangelhos não estão interessados em dizer que o sofrimento de Jesus foi maior do que outros crucificados. A crucificação era terrível. E não só a crucificação, esse processo aqui, né, de condenação, de julgamento, era humilhante, né? Isso aqui é degradante, é para, de fato, acabar com a pessoa, no sentido emocional, psicológico, né? Acaba com o indivíduo. Jesus está perante a corte maior do seu povo. E o que está acontecendo com Jesus aqui é a figura de muitos julgamentos, né, ao longo da história, que são tendenciosos, que são interesseiros. A justiça dos homens sempre é falha, sempre acaba quebrando a corda do lado mais fraco, né? Daniel, Célia, Dani, muito bom dia. Silvana, muito bom dia. A corda sempre quebra do lado mais fraco. Então isso é uma coisa que a gente precisa reconhecer no geral, né? No geral. A injustiça da justiça humana. A justiça humana é falha. Ela não, de fato, cumpre o seu papel plenamente. A gente até pode dizer que existem juízes, que existem pessoas de bom coração, de bem intencionadas. Eu não quero abrir mão dessa possibilidade não, né? Eu sei que existem piadas aí sobre advogado, né? Dizendo que advogado é sempre corrupto e tal. Tem muita piada porque o negócio é muito complicado. Quem é advogado aí sabe, né? Mas é um desafio. Tem alguns irmãos e irmãs que são dessa área, que são advogados e advogadas, e a gente conversa e eles falam do desafio que é você ser advogado no Brasil, porque você tem que lidar com a lei, com as possibilidades da lei, com as possibilidades do cliente, tem uma série de coisas envolvidas, e nem sempre é fácil você advogar de maneira coerente, correta, né? Pelo contrário, muitas vezes é muito difícil você trabalhar nessa área, em qualquer área, não é só criminal não, né? Mas o que nós temos aqui, a ênfase dos evangelhos não é a questão do sofrimento de Jesus. Não, veja bem, não estou dizendo aqui, por favor, querendo diminuir o sofrimento de Jesus. Não, a crucificação é terrível. E essa humilhação aqui perante as autoridades, que é uma humilhação pública, será uma humilhação pública, é terrível. Mas a grande ênfase dos evangelhos é que Jesus era inocente. Observe que o texto está dizendo que nada se achava contra ele. Não tinha nada. Uma irmã, muito bom dia. Inclusive eles inventavam testemunho. Aliás, isso que eles estão dizendo aqui, gente, na verdade, não é exatamente mentira, né? Porque Jesus realmente disse, destruam esse santuário e eu vou reconstruí-lo em 3 dias. A diferença é que a acusação está dizendo, ele disse, eu destruirei esse santuário. Não, Jesus não disse que ele ia destruir. Ele não disse quem iria destruir. Ele só disse, esse santuário será destruído. Esse santuário vai cair por terra. Mas só dizer isso para os judeus já era uma ofensa, já era uma blasfêmia. Por quê? Porque isso já tinha acontecido. E esse era o grande temor deles. Perder o templo, naturalmente, penso eu, que muitos judeus tinham um sentimento religioso, e eu já falei aqui, até verdadeiro, né? No sentido de querer preservar aquilo que Deus lhes tinha dado. Como eu disse a vocês, o próprio apóstolo Paulo, que perseguiu os seguidores de Jesus inicialmente, o fez com consciência boa, achando que estava fazendo o que era certo mesmo diante de Deus. Abafar aquele movimento, porque aquele movimento poderia provocar o Império Romano a intervir na vida religiosa dos judeus em Jerusalém, na Cidade Santa, que é o que eles não queriam. Né? Aliás, o livro de Atos diz isso. O livro de Atos diz que era essa a preocupação mesmo. Quando Paulo foi preso em Jerusalém, lá no final do livro de Atos, diz isso.
A preocupação deles é que os romanos não fossem, chamasse a atenção dos romanos para que houvesse algum tipo de intervenção. Agora é claro que no meio disso, gente, o principal para eles era perder privilégio, era perder posição, era perder o domínio sobre o povo, era perder o espaço social, era perder conforto, perder dinheiro. Essa era a preocupação, na verdade, né? Então só a fala sobre destruição do templo já estremecia, né? Porque já tinha acontecido. Nabucodonosor já tinha destruído o templo. Então eles torceram o que Jesus disse. Jesus não disse, eu destruirei. Jesus disse, destruam esse santuário. E eu reedificarei em 3 dias. Jesus falou mesmo. E ele falou para os discípulos, esse santuário será destruído. Ele será derrubado. E Jesus não falou nada de uma reconstrução deste santuário, né? De qualquer previsão de reconstrução do templo. Jesus nada menciona sobre isso, nem os apóstolos mencionam nada sobre isso. Mas foi o que Jesus fez. Ele disse, destruam e eu reconstruirei. Mas a acusação é, ele disse, eu destruirei esse santuário, está aqui, né? E em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. De fato, Jesus disse que construiria outro santuário, e ele disse que seria o santuário do seu corpo. Então tem um certo sentido aqui, que de fato aconteceu, né? O templo construído por Jesus é o templo do seu corpo, é a igreja. Aqui nós temos uma grande lição para nós, né? Igreja não é templo, igreja não é parede. Nunca foi plano de Jesus ter igreja com parede, ter santuário. Nunca foi. Na verdade, nunca foi nem plano de Deus morar dentro de um santuário. Isso acabou pegando para o povo de Israel. Se você ler lá o texto em que Davi fala de construir um templo para Deus, num primeiro momento Deus não quer. Deus diz que não precisa. Quem precisa de casa é Davi. Quem precisa de templo somos nós. Quem precisa de parede somos nós. Deus não precisa. Ele não habita num santuário feito por mãos humanas, né? Então Jesus, gente, foi acusado inocentemente. Torceram o que Jesus tinha dito. Então veja bem, você já foi injustiçado, acusado, já falaram coisas de você que você sentiu que eram incoerentes, né? Mesmo quando as coisas que falam da gente são coerentes, a gente já reage, né? Gabriel, você tá bom, Gabriel? Graça e paz, Gabriel. Que bom ter você, viu, aqui de manhã com a gente. Maravilha. E a Isabel também, a turma lá. Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe sua casa. Então, quem já não teve, né, situações... Aliás, a gente reage mesmo quando a acusação é verdadeira, né? Ninguém gosta de ser acusado. Ninguém gosta que joguem na cara os erros cometidos. Nós não gostamos. Aliás, a tendência é a negação mesmo, né? Tá aí na cara nossos políticos aí dizendo não, não, não. Aliás, muitos políticos silenciam diante do juiz, mas não é por causa como Jesus. Eles silenciam porque tem advogado, tem outras garantias e eles não querem falar porque não querem se entregar. Mas são culpados, né? Fizeram aquilo que está ali, até pior. Mas essa é a estratégia. Então, quantas vezes nós vemos injustiça no mundo, quantas vezes nós somos injustiçados, quanta coisa você vê na internet, quanta fala irresponsável, né? Quanta divulgação de coisas irresponsáveis sobre as pessoas. Eu vejo aí um monte de coisas que circulam pela internet e falo, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa, uma fofocaiada danada, né? Então, peraí, tá usando bateria fraca, mas eu liguei a bateria aqui. Só um minutinho, gente. Senão o celular vai desligar. Bom, só ser aqui, só um minutinho. Aí. Muito bem. Maravilha. Aí. Certo? Então a injustiça, o julgamento de Jesus é
exemplo da injustiça humana, né? E essas coisas acontecem. Se você já foi injustiçado, se já falaram coisas de você que não foram coerentes, ao invés de você ficar zangado, chateado, levanta a mão para o céu, louva a Deus. Sabe por quê? Aconteceu isso com Jesus. Ainda bem, né, que a acusação não é verdadeira. Se alguém está falando alguma coisa, falando mal de você, falando uma coisa de você que não é verdadeira, que não foi aquilo, levanta a mão para o céu, fica tranquilo. Aliás, graças a Deus estão falando, não tem o que falar, né? Graças a Deus que o que estão falando não é verdade. O duro é quando é verdade, né? Quando é verdade a gente tem que reconhecer, a gente tem que buscar perdão, né? E buscar restauração, tem que ter humildade para fazer isso, que muitas vezes a gente não tem, né? A gente não quer reconhecer quando alguém fala alguma coisa. Dentro de casa isso acontece, né? Na relação marido e mulher, na relação com os filhos, na relação com os parentes. A gente não quer reconhecer. Então, se alguém está falando alguma coisa de você e não é verdade, levanta a mão para o céu. Tá? Por quê? Você está se identificando com Jesus, né? Ser acusado daquilo que não é verdade. Ou se torceram o que você disse. Você disse uma coisa, mas não foi naquele sentido que estão falando. Isso também é muito comum, né? Você falar, aliás, por um lado, isso é argumento de político, né? Para dizer, ó, não foi bem isso que eu quis dizer. É uma forma de fugir também da realidade. Mas também, muitas vezes, a má interpretação do que fazemos ou falamos é uma consequência, especialmente se você quiser, de fato, servir a Deus, fazer as coisas de acordo com o Evangelho, viver de acordo com o Evangelho, você vai ser. E há, inclusive, às vezes, acusações que são feitas com a intenção de desmoralizar. Isso é pior ainda, né? A acusação é feita para desmoralizar mesmo. Aqui, o Evangelho de Marcos ainda é mais ameno. Mas o Evangelho de Mateus deixa claro que houve tramóia mesmo. Houve testemunha combinada antes. Para ir lá e mentir. Olha só, para ir lá e inventar história. Isso é terrível. Isso é terrível quando acontece na vida da gente. Acontece isso, né? Aliás, gente, eu fui convocado ontem pelo tribunal para dar um depoimento. Mas eu vou como vítima, né? Eu acho que é sobre o problema do rapaz que assaltou a nossa igreja aí, né? Que foi lá mexer, entrou aí, quis roubar as coisas e foi preso. Então eu fui convocado pelo fórum, e é uma intimação, tem que participar, mas não vai ser presencial não, vai ser via online. Aí, gente, tivemos um probleminha técnico aqui, estamos de volta, estamos voltando. Pequeno probleminha técnico. Mas retornando, tá? Estamos aqui novamente. Estão todos retornando. Obrigado pela sua paciência, tá? Tivemos um pequeno problema aqui. Então, obrigado pela paciência dos irmãos e irmãs. Estamos aí caminhando. Infelizmente, às vezes isso acontece, mas eu estava dizendo, se você for condenado como Jesus, aliás, se você for julgado injustamente como Jesus, se for injusto, levanta a mão para o céu. 1 de Pedro diz isso, né? 1 de Pedro diz, se você é na verdade acusado como cristão, né, como alguém que leva a vida a sério, leva o Evangelho a sério, então louve a Deus por isso. Caminhar com Jesus aqui, né, neste vale escuro das acusações injustas, da injustiça humana, da humilhação. Jesus está sendo humilhado publicamente aqui, né? É isso que está acontecendo.
E a Bíblia nos ensina a trilhar um caminho da humildade e da humilhação. Como eu já disse, né, várias vezes, aqui, gente, não é gostar de sofrer. Até Jesus pediu, passa de mim esse cálice. Não é gostar de sofrer. Mas é entender que a implicação de seguir Jesus é essa. É enfrentar as incoerências da vida. Tá? As escuridões da vida. Enfrentar essa incoerência tremenda de quem se diz povo de Deus e, na verdade, faz o que estão fazendo aqui. Mas eu também queria terminar a live de hoje mencionando Pedro, né? O texto fala que Pedro seguia de longe. Eu fico pensando nisso, né? O Pedro, como ele representa muitas vezes as nossas atitudes, né? Ele foi ousado, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, e Jesus pediu para ele se acalmar, e curou a orelha do servo do sumo sacerdote. Disse a Pedro: ó Pedro, se lançam mão da espada vão perecer a espada, não é esse o caminho. Jesus pediu para que os discípulos fossem liberados, e eles fugiram para o outro lado, já falei disso. Pedro também foi embora, na hora. Quando ele viu a situação toda lá, a reação dele foi a mesma. Jesus disse: olha, todo mundo vai fugir. Eles falaram: não vou se abandonar. E no final foram mesmo. Ele fica de longe. Na hora da dificuldade ele está ali, né, com o coração apertado, sentindo alguma... Mas está ali longe, está ali, rodeando ali. Fica meio à distância. Deseja servir a Deus, mas ele teme. Não sabe, eu acho que o Pedro não sabe muito o que fazer ali, né? Os discípulos não sabem o que fazer. Fica por ali, o Pedro está por ali, por perto, aos arredores ali, para ver o que está acontecendo. Não tem muito o que fazer, mas não sabe também o que fazer. Às vezes nós nos sentimos assim na vida também, né? A gente fica meio perdido. O que eu vou fazer agora? Diante dessa situação aí, qual é a minha reação? Eu diria que aqui não é só covardia, né? É também, eles fugiram. Tem essa realidade. Nós somos covardes, a gente tende a fugir. Você vê o perigo, se você pode fugir, corre, né? Aliás, não está errado você fugir do perigo se você pode, né? Se você pode escapar do momento difícil, do perigo, fugir, fuja. Se você pode fazer isso legitimamente, fuja, né? Ele fugiu por covardia também, né? Jesus disse que eles iriam fugir, foram embora. E a covardia de Pedro vai ficar ainda mais evidente quando ele foi identificado. Mas Pedro aqui representa muitas vezes as nossas atitudes. A gente fica de longe, a gente não se envolve completamente, né? Por temores que a gente tem, por sentimento de fraqueza, por coisas assim. Então, às vezes nós agimos assim. Agora Pedro está agindo assim isso agora, mas tudo isso para ele foi uma escola, né? Foi uma escola de aprendizado com Jesus. O ruim do Evangelho não é quando nós agimos como Pedro, com esse sentimento de desconhecimento, de susto, sem saber o que fazer, né? O ruim é quando as pessoas não crescem, né? Isso é o ruim. Quando as pessoas ficam na mesma a vida inteira. O Pedro cresceu e cresceu muito, né? Ele muda. Você vê quem foi Pedro aqui, quem é Pedro lá no livro de Atos, depois do Pentecostes, é um negócio impressionante. Pedro se tornou um homem ousado, um homem firme, um homem que sabia, né, o que tinha que fazer. Continuou com alguns problemas, ele vai se acovardar de novo. Essa covardia de Pedro aqui o acompanhou, viu? Paulo vai dar uma bela esfrega no Pedro, né? Lá em Antioquia. Isso está lá em Gálatas capítulo 2, tá? Você vai ler isso lá. Paulo deu uma esfrega no Pedro lá em Antioquia. Qual foi o problema do Pedro? O problema do Pedro é que, enquanto estava lá com os gentios, ele entendeu também que o evangelho não tinha que impor aos gentios qualquer das leis de circuncisão e as leis judaicas que eram para os judeus. E, inclusive, entendeu que no evangelho todos eram um em Cristo e estava comendo junto com os gentios lá, uma coisa que os judeus não faziam. Mas quando chegaram alguns emissários da igreja de Jerusalém, Pedro se acovardou e começou a se apartar
e não comia com aqueles irmãos que eram gentios. Aí o Paulo não teve dúvida, chegou ali, ó, pá, né? Então o Pedro continuou ainda nessa caminhada do aprendizado, né? Mas ele evoluiu. Pedro evoluiu. Depois dessa situação aqui, ele evolui. Então, às vezes, nós passamos por isso também, nós estamos aprendendo. O que não pode, meu irmão, minha irmã, é a gente ficar na mesma, né? Entra dia, entra semana, sai semana, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano. Nós estamos agindo do mesmo jeito. Então, olha, para com isso. Para com isso, né? Para com isso. Eu me lembro quando eu era criança que eu gostava de fazer pirraça, né? Acho que era filho único, né? Minha irmã nasceu 4 anos depois, fui o primeiro filho depois de minha mãe perdeu, meio mimado, de vez em quando eu gostava de fazer pirraça. Sabe aquela história de eu se esconder, deixar a mãe chamar e não responder só para ela ficar preocupada? Onde você está? Você faz isso com maldade, né, de propósito, se esconde. Eu fazia isso quando era criança. Eu ainda me lembro de uma outra ocasião que eu fiz isso. Quando a pessoa, um adulto, fazer isso, coisa absurda, né? Você fazer pirracinha. Será que a gente não faz? Será que a gente não faz no dia a dia? Então, a gente precisa aprender, né? Nós precisamos deixar velhos hábitos, vencer fraquezas, dar passos, né? Progresso. Às vezes você não vence totalmente, mas melhora muito, graças a Deus, né? Consegue um avanço. Então, isso é vida cristã, a gente aprender, a gente caminhar, as lições de fato marcarem a nossa vida e a gente aprender a evoluir. O ruim é se a gente continua do mesmo jeito, com as mesmas fraquezas, há 10 anos, 20 anos, 30 anos, está igualzinho, a mesma coisa, não muda nada. Não, a gente precisa mudar. É possível mudar, pastor? Claro que é. Pedro mudou. Há crentes que mudam, eu já vi isso acontecer muitas vezes. Pessoas da igreja que cresceram, evoluíram, davam um problema e passaram a não dar mais, né? Eu vivi situações assim, de gente que me deu muito trabalho, mas que evoluiu, cresceu, hoje está bem, está firme, está produzindo, a gente percebe que a pessoa amadureceu, mas tem gente que não, fica a mesma coisa ali, faz 30 anos, está do mesmo jeitinho, né? É o mesmo pirracentinho de sempre, é o mesmo melindroso de sempre, é o mesmo nervosinho de sempre, nunca se controla, nunca progride. Então esse é o nosso desafio. Bom, meus irmãos, que Deus abençoe você, abençoe o seu dia, o seu sábado, né? Que Deus possa ser com você nesse dia, tá bom? Espero que vocês tenham feito, quem pode, tenha feito aí a sua inscrição para a ABF. Ainda não conversei com o pessoal do infantil para saber quantos se inscreveram, mas hoje é sábado, dia 11 de julho. Amanhã tem Escola Bíblica Dominical, tá? Estamos falando de Isaías, que é o livro de Massá. O que é isso, pastor? É um trecho do livro de Isaías, capítulo 13 ao 23, que são várias sentenças contra as nações. Nós temos muito para aprender ali, tá? A grande lição ali é que Deus é o Senhor das nações, né? Ele é o Senhor do mundo, da história. Outra grande lição é que Deus pede contas, nós somos responsáveis. Mas tem muita coisa que fala ali também da restauração de Israel, o plano de Deus para abençoar a humanidade. Então nós vamos falar disso amanhã cedo, tá bom? 9h30 da manhã. E no domingo amanhã, 18 horas, o culto, tá bom? Culto de louvor, adoração, celebração, pregação da palavra. Deus te abençoe. Tenha um excelente sábado, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela oportunidade de pensarmos um pouquinho na Tua palavra. Que o Senhor nos ensine a caminhar com Jesus em todas as circunstâncias da vida, inclusive nesses momentos mais escuros, ó Pai. Que a Tua graça seja conosco. Nós queremos crescer. Nós somos muitas vezes como Pedro, assustados, medrosos, preocupados, acovardados, diante das nossos limites humanos, mas nós queremos crescer, queremos avançar. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos livre, ó Pai, da religiosidade interesseira. Que o Senhor nos abençoe para viver, ó Deus, a fé de coração aberto para Jesus, para o Evangelho, para as pessoas. Nos ajude a lidar com nossas fraquezas e a vencê-las.
e a caminhar como discípulos do Senhor, aprendendo a cada dia a viver melhor como servos do Senhor. Fortalece os irmãos e irmãs no dia de hoje. Ó Deus, dá, encoraja, que o Senhor possa reanimar, direcionar, dar discernimento sobre o que fazer diante das dificuldades. Que abençoe cada casa, cada família, que a paz do Senhor esteja sobre nós. Mais uma vez, eu peço pela minha mãe, que ela possa ter paz onde ela está. Ó Deus, em nome de Jesus. Nós estamos aqui com o coração apertado, querendo estar perto dela, mas não podemos. Pedimos que o Senhor a conforte onde ela está. Deus, que o Teu Santo Espírito possa trazer paz e aquela sensação da Tua presença, da Tua direção, da Tua proteção. Toma nas Tuas mãos os médicos, enfermeiros e enfermeiras que estão cuidando não só dela, mas de tantas pessoas que estão adoecidas nesse tempo. Eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Tenha um excelente sábado, em nome de Jesus. Fala galera, você tem gostado do conteúdo do nosso canal, das lives de culto, das pregações? Então se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, aqui no canal da Igreja Batista em Jardim Utinga. Não esqueça de colocar o sininho lá para você receber todas as notificações. E todo vídeo que você vê, não esquece de dar um like lá pra gente, é muito importante. Além disso, compartilhe nas suas redes sociais, no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Compartilhe as pregações, nos ajude a propagar mais ainda o Evangelho de Cristo na Terra. Eu conto com você, tá bom? Obrigado, valeu!